E não se esqueçam, inscreva-se no canal, dê o seu like, contribua para o crescimento do canal, divulgue para os seus amigos da faculdade, da escola, da rua, da família, divulguem para todo mundo. Como já foi mencionado, que a base fundamental desse canal é fazer com que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso ao conhecimento. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre cartografia. Na nossa primeira aula falamos sobre a origem da cartografia, sobre as pinturas rupestres e os homens da caverna. Como eles se expressavam, a linguagem que eles tinham naquele período, que foi utilizada na confecção dos mapas. Como foi mencionado no vídeo anterior, sobre a cidade de Bedolina, que foi esculpida na rocha, ao norte da Itália. Se você não assistiu esse vídeo, vá lá e assista, porque todo vídeo que for disponibilizado no canal vai dar base para o próximo vídeo. Cada vídeo ele vai ser base de informação para o próximo vídeo, levando em consideração que o conhecimento é cumulativo. Neste vídeo, vamos falar sobre o mundo clássico, sobre a evolução da cartografia, sobre como se deu todo o desenvolvimento da cartografia e utilizando ela como ciência, buscando entender e compreender todo o investimento tecnológico, todo o investimento pessoal, criação de equipamentos para poder evoluir e entender com mais precisão e representar com mais fidelidade esta forma de representar a Terra, que é tridimensional, em um plano bidimensional. E sem mais delongas, vamos à aula, vamos pensar um pouco. Segundo Christian Gratalop, professor de Geografia Histórica da Universidade de Paris, os mapas são as memórias do nosso planeta, e os que chegaram até o nosso tempo mostram como os nossos ancestrais entendiam e percebiam o ambiente em que viviam. O primeiro mapa mais antigo já catalogado pelo homem moderno foi o mapa da cidade de Bedolina, esculpido na rocha, datado de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E o segundo mapa mais antigo encontrado na antiga cidade de Garsu, a 300 quilômetros ao norte da cidade da Babilônia, datado de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. É uma pequena placa de argila que demonstra um rio, montanhas que o circundam e possui indicações de norte, leste e oeste, as mesmas que conhecemos na atualidade na Rosa dos Ventos. Como podemos observar, à nossa esquerda está a placa de argila encontrada na cidade de Gassur, ao norte da cidade da Babilônia, no antigo Império Mesopotâmico. E à direita podemos ver a representação do que está na placa de argila: as cadeias de montanhas a oeste, as cadeias de montanhas a leste e o rio no centro. Localização da antiga cidade da Babilônia. Estava localizada entre os rios Tigres e Eufrates, no grande Império Mesopotâmico. Existem várias famílias de mapas, e a primeira família é denominada de mapa cadastros ou registros de terra. Serviam para identificar, definir limites de propriedades e administrar o meio ambiente. Os mapas tinham como função localizar o homem no espaço. Os egípcios, no século XIV a.C., produziram muitos mapas cadastro, mas têm-se pouco conhecidos na atualidade. Acredita-se que se perderam com o tempo devido ao material que foram confeccionados. Alguns foram encontrados junto com múmias desse período. Enroladas nessas múmias estavam alguns mapas cadastro que foram encontrados. Os mapas representavam a vida em torno do rio Nilo, sobre a sua dinâmica de cheias e vazantes. A dinâmica do rio que ditava o ritmo da vida dos egípcios. E quando o rio enchia, afastavam as pessoas das suas margens.
quando ele secava, fazia com que as pessoas retornassem à margem e reordenassem o espaço para poder ocupar novamente. Podemos observar aqui no mapa, nesta figura, no alto, na foz do rio Nilo, o Baixo Egito. Partindo mais para baixo, o Alto Egito. E ao longo do curso do rio Nilo, podemos observar as terras férteis, onde dava a dinâmica da vida das populações que moravam às margens do rio Nilo. A segunda família de mapas é chamada de cosmogonia. Cosmogonia é a forma como cada sociedade entende, compreende a formação e a origem do universo. E temos aqui encontrado o conceito mesopotâmico da representação do universo. Nesta placa de argila, podemos observar um disco plano cercado de água dentro de um globo. O disco representa um grande vale e que a Terra estava situada dentro desse vale. Essa é a cosmogonia do conceito mesopotâmico da origem do universo. Era um disco plano que estava cercado por água. A mais avançada das antigas civilizações a fazerem mapas foram os gregos. Os gregos foram os mais avançados em termos de construção, confecção e estudo sobre mapas e sobre a cartografia. Os gregos, os fenícios, os cartagenas foram povos navegadores e exploradores ao máximo do mar Mediterrâneo, mas foram os gregos que deram todo o seu investimento com pessoas e intelectual para o desenvolvimento da cartografia. No século 8 a.C., o poeta Homero deu sua visão sobre o Mediterrâneo na Ilíada e na Odisseia. Como podemos ver aqui o busto do poeta Homero. No século XII, o historiador Heródoto localizou a Terra no centro do mundo. Para este homem, a Terra estava no centro, como centro de tudo. Estava comandando tudo no centro. Os matemáticos Euclides, Tales de Mileto e Pitágoras foram os precursores, os divisores de água dentro da cartografia. Eles criaram ferramentas e equipamentos para melhor estudar e compreender a representação da Terra. Para eles, a Terra não era plana. Para eles, a Terra era um globo. E eles iniciaram o estudo da astronomia. Eles são considerados os pais da astronomia, desenvolvendo ao máximo os seus conhecimentos sobre a cartografia e criando diversos instrumentos e equipamentos para melhor estudar e compreender a forma da Terra e como representá-la melhor. Os gregos foram a primeira civilização a buscar e desenvolver métodos científicos capazes de representar a Terra. Eratóstenes foi considerado o primeiro cartógrafo da história da humanidade. Ele era diretor da antiga Biblioteca de Alexandria e viveu de 275 a 194 a.C. Ele compilou todos os registros dos geógrafos antecessor a ele e foi o primeiro homem registrado na história que calculou a circunferência da Terra. Mas isso é capítulo para a nossa próxima aula. Desde já, obrigado, bons estudos a todos. E agradeço mais uma vez por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Na próxima aula falaremos sobre Eratóstenes e mais sobre a cartografia.